Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, acione as notificações, compartilhe essa publicação, nos ajude aí, trazendo mais pessoas, divulgando o nosso conteúdo, nos ajude aí nessa divulgação aí do Evangelho. Hoje nós vamos dar continuidade às lives, né, ao projeto que foi proposto e que é o estudo do livro do Herman Bavinck, A Filosofia da Revelação, que vai ser um livro obrigatório, né, de leitura obrigatória no nosso curso de mestrado em teologia filosófica. É uma matéria que vai ser selecionada pelo nosso irmão Gilberto. Então, essas lives aqui, elas também vão ser usadas no curso. Aqui é só um resumo. Aqui não dá para a gente trazer, se aprofundar tanto, mas como eu venho conversando já com o Gilberto há algum tempo, a gente acaba se aprofundando, né, num ponto que é tanta informação que acaba nem terminando a live, né, Gilberto? Foi o caso lá da política reformada, ele tinha acho que 5 pontos. A gente ficou só no primeiro ponto, porque é muita informação, né? E eu quero passar aqui para o Gilberto, está aqui de novo aqui no nosso canal, é um dos professores aí também dos nossos cursos aqui no IBETEC, e vou passar para ele se apresentar aí. Gilberto, aí com você, meu irmão, fica à vontade. Amém, meu irmão. Estão me ouvindo bem, né? Graça e a paz do Senhor Jesus, primeiramente a todos, né? Agradecemos aqui a Deus, né? Por essa oportunidade, né? Radicalmente extraordinária, né? De poder tratar, né? Da sua doutrina eterna, né? Nessa noite, né? Abençoada, né? E eu sou aqui, né? Como alguns já têm visto, né? Sou professor de teologia filosófica, né? Do IBETEC, né? Pela misericórdia de Deus. E temos tratado aí já, né, sobre alguns assuntos, certo, de pouco impacto, né, digamos assim, e em alguns círculos, né, cristãos, podemos dizer que o impacto é zero, né, de assuntos, né, da teologia cristã e da filosofia reformacional calvinista, né, que são assuntos assim determinantes para uma teologia, né, digamos assim, reformada historicamente falando, né? E que nós sabemos que no Brasil, nós não temos aqui no Brasil, né? O conteúdo, né? É íntegro, essencial do que foi produzido na teologia reformada no decorrer dos séculos. Então, por exemplo, as Institutas de João Calvino só chega aqui em 1980. Então, eu acredito que a nossa cena teológica e filosófica, no que tange ao cristianismo reformado no Brasil, é ainda bastante tímida, né? E, digamos assim, também infantil, né? E, assim, as pessoas no nosso meio, muitas vezes, se exacerbam, né? Exacerbam em suas falas, né? Exageram e tal, em falar de certos assuntos, né? Em bater um martelo em certas doutrinas, em defender com unhas e dentes, né? Algumas ideias que não são tão, digamos assim, né? Sedimentadas, né? Na consciência teológica e filosófica brasileira, né? Sem antes ter uma certa, digamos assim, né? Estrada de estudos, né? Porque o cristianismo não é a religião, certo, digamos assim, né, do presente, né? Não é a religião da sociedade, não é a religião fluida, não é a religião do fast food, não é? Mas é a religião, né, da verdade absoluta, né? A religião da verdade absoluta, e esse conceito de verdade absoluta, já há décadas no Ocidente, é um conceito estritamente hostilizado, né? Ressignificado, né? E inclusive também negado, né? Negado por diversas correntes aí filosóficas, culturais e mesmo teológicas, né? Por exemplo, a questão do liberalismo teológico. Então, o Brasil não é um país, certo, que exibe, né, uma ortodoxia teológica reformada, né?
aí na altura de outros, né? Apesar que sabemos que a situação da Europa atualmente, né, tem se degradado bastante e tudo mais, mas o fato é que historicamente o Brasil não é o baluarte da teologia reformada, né? E nós devemos ter essa humildade, né? Porque não podemos lutar contra a verdade, né? E a humildade sempre nos salva do quê? Da queda, né? Nos salva de complicações seríssimas, é isso? Então, iremos nessa noite aqui tratar, né, da primeira parte do livro aí do Herman Bavinck, né, Filosofia da Revelação, né? A primeira parte que eu me refiro é porque são dois capítulos, né, um assunto só, né? Então, a primeira parte de hoje é Revelação e Filosofia, né? Aí tem uma segunda parte com o mesmo título, né, dando continuidade, né? Então, é um assunto assim de uma riqueza muito importante para quem quer entender realmente, né, o que eu chamo agora, né, de terceiro polo da filosofia cristã, né? Então, a gente tem na história aí três polos, né, filosóficos cristãos, né? E eu defendo que esse terceiro polo, ele traz sim uma genuína e biblicamente orientada filosofia cristã de vertente calvinista, né? Então, nós precisamos aí deixar os conceitos, né, e nossa posição bastante clara, não é? E realmente entender que há um confronto de ideias no interior do cristianismo também, né? Então, o cristão, mais do que qualquer outro, ele tem o dever bíblico de pensar, não é? O dever bíblico de fazer apologética, certo? Em relação ao conteúdo de sua fé. Então, seria essas Você considerações iniciais, né? você estava falando aí no início sobre verdade absoluta, né? Você já percebeu que isso é fruto da modernidade? Que as pessoas, aqui no caso, nossa, eu tô aqui com uma coceira no olho. No nosso caso aqui, nós defendemos o pressuposicionalismo. Nós somos pressuposicionalistas, certo? E você já percebeu, para mim o pressuposicionalismo ele é fatal na argumentação. Se a pessoa souber usar, ela ler, ela entender, como você falou, raciocinar, o próprio Vincent Chang fala, né? Até uma criança treinada na cosmovisão cristã, ela detona qualquer ateu aí com 5, 6 doutorados. Então, nós somos Verdade. pressuposicionalistas. Entendemos o valor das outras apologéticas? Sim, tem. Não vou dizer que não tenha um valor, tem, mas nós somos pressuposicionalistas. E aí, você falando aí de verdade absoluta, me lembrou aqui um caso passado. E não só esse caso, mas também de outras pessoas. E eu vou perguntar para você que você também já percebeu isso. As pessoas elas querem refutar o pressuposicionalismo, mas eles já pressupõem o próprio pressuposicionalismo para tentar refutar o pressuposicionalismo. Eles já têm uma certa pressuposição doutrinária que ele quer usar para refutar o pressuposicionalismo. Ou seja, aí eu vou usar uma palavra mais religiosa, vamos dizer assim, objeções ao dogmatismo. São Isso, sempre dogmáticas, não isso, é? E isso. é isso você já percebeu. O relativismo, quando ele é defendido, ele é afirmado de uma maneira absoluta, de uma maneira objetiva, de uma maneira dogmática. Então a gente vê Exatamente. a contradição que é outros sistemas, até mesmo dentro do cristianismo. E as pessoas não percebem o colapso, o que ela está caindo. Já percebeu isso? Sim, sim, sim. Exatamente. Por quê? Isso aí que você fala aqui, antes da gente propriamente entrar no conteúdo, né? Mas é muito importante porque prepara o terreno, né, para um entendimento mais saudável, né? Sim, sim. Veja só, as pessoas pressupõem realmente isso hoje, né? E no Brasil, muito mais. No Brasil, muito mais, né? O Brasil nunca foi exemplo e nunca foi baluarte, né? De uma cultura, né? Assim, como podemos dizer, né? Com uma certa margem de influência, né? Mas o Brasil foi ali colonizado pela cultura europeia. Isso é um fato que não dá para se desvencilhar dele, não é? Isso é assim até hoje. Isso é assim até hoje na política, na educação, né? Onde você pensar. Você vê na tecnologia hoje, o Brasil não produz tecnologia relevante como outros países do mundo. Isso é um fato, né? Então você vê,
As pessoas simplesmente aqui no Brasil, principalmente, pressupõem que o cristianismo deva ser uma fé a parte de um alto rigorismo filosófico, pensamental, não é? Quer dizer, a fé não é para Anti-intelectualismo, o pensamento, a fé não é da mente, a fé é do coração. do Quer dizer, a sentimento, ideia pagã de coração, a ideia pagã de coração. Isso é um sentimentos, erro, né? exatamente, isso é um erro Sentimento. inadmissível, né? É um erro É. inadmissível, né? Já desde Então, Agostinho, né? Já desde sim, Agostinho, Agostinho já batia contra isso aí, né? A questão do coração, né? entendeu, entendi. É Estamos isso muito mesmo, atrás. é isso mesmo. E, então vamos lá, vamos já a gente aqui meio preparando o terreno. Então, Gilberto, que o irmão traz para nós hoje aí sobre o capítulo 2, né? Que na verdade é sobre revelação e filosofia. Sim. Que o Bavinck ele trata aí nesse capítulo aí e pode ser compartilhado hoje aqui para nós. Então, meus irmãos, eu quero dizer de antemão aqui que nós estamos, né? Só reforçando mais uma vez, diante, né? De um gigante da teologia e da filosofia, né? Pois ele estudou ali, né? As obras do Hermann Duiver e foi contemporâneo e amigo pessoal dele, né? Então, além dele ser um gigante em teologia dogmática, né? Ele foi também um gigante em filosofia, né? O Bavinck, né? E que é muito desconhecido no Brasil, o que não é novidade, né? Como vários outros grandes teólogos são amplamente desconhecidos no Brasil, né? O Brasil ele é um país ainda, né? Na adolescência, digamos assim, teológica, né? E por isso é tão briguento, né? Aqui, né? Você pode ver que aqui tem muito debate e pouco conteúdo, né? Se debate sobre tudo, né? Se debate sobre tudo. O brasileiro tem uma opinião formada sobre tudo, não é? Sem nem sair do nível elementar de leitura, né? O Adler ele propõe quatro, por exemplo. Né? Mas assim, o cara não sai do nível elementar de leitura, mas ele acha que ele pode, né? Aquilo que eu estava conversando com você, né? Não sei se eu já estava, não lembro também mais, é muita coisa, né? O cara acha que pode chegar, né, colocar o dedo em riste, certo? No rosto de um Platão, né? De um Kant, de um Hermann Doiver, né? Ou então de um Bavinck, que vamos falar aqui nessa noite, né? E dizer que o cara tá errado simplesmente porque sim, não é? Tipo, sem um preparo, né, anterior nas obras do próprio autor que ele explicar, né? Ou então partindo de um outro autor que ele domine pelo menos, né? Então, quer dizer, é discussão ginasial, é discussão institucional, né, cultural, e não uma discussão, um debate, né, num nível realmente honesto, né, saudável, digamos assim, pertinente, né, Perde confrontador. muito tempo, perca de tempo, né? Exatamente. Por quê? Porque é uma desorientação contra a própria maturidade da pessoa, né? Quer dizer, acha que desconhecer é conhecer. O, Ignorância é sabedoria, né? Não é assim. o brasileiro aqui ele está acostumado com esses debates. Eu sempre uso essa expressão. É um debate meio ping-pong, né? Joga Isso, daqui, joga dali, joga daqui, joga dali e não sai daquilo. exatamente, né? São digressões emocionais e retóricas, né? Digressões, né? Você Isso. pergunta O que A, melhor, responde B. Você pergunta B, o indivíduo responde E. o que melhor responder, ele é tido como um vencedor aí, né, entre aspas, do debate, mas aí você vai ver, não tem conclusão, não tem edificação, não tem novas ideias, ou seja, não sai do ginásio aí, como você falou. Eu vou além, não sai do primário, né? Mas vamos lá, É, não sai do exatamente. primário. Exatamente, né? Então, a questão com a filosofia, primariamente falando aqui, né, no que tange ao Bavinck, né, eu vou fazer um comentário aqui, qual seria o entendimento, né, da importância da filosofia para o Hermann Bavinck, né? Para o Bavinck, né, tanto quanto o Hermann Doiver, né, a filosofia, ela imprime sua influência, não epistêmica, conceitual e como fonte, funciona como a fonte das ideias, certo? Para as demais ciências, né? Então, a filosofia, para eles, não é simplesmente uma atividade, né? Retórico, esteticista, acadêmica, né? Quer dizer,
e não passa desse nível, né? Então, eles não estão preocupados com a filosofia como simplesmente, né, um meio de obter, né, ilustração acadêmica e intelectual, mas eles estão preocupados com a filosofia como sendo aí um pré-requisito para todas as ciências, né? Para todas as ciências, né? E qual a natureza dessa filosofia e suas implicações vitais e permanentes para estas ciências? E no que isso redunda para a glória de Deus? É possível a filosofia servir à glória de Deus? A filosofia, ela pode, de fato, né, como em séculos, né, adentro, vem sendo ensinada, né, servir-se a prioristicamente apenas da luz natural, não é? Da razão. Isso é um fato? Isso é um dogma? Como isso funciona? Qual a garantia? Certo? Então, essas questões aí estão na ordem imediata para a reflexão filosófica aí no Hermann Bavinck, certo? Então, não é uma coisa circunstancial, uma coisa pontual, nem uma coisa ali passional, né? Ele decidiu gostar da filosofia, como acontece com muita gente, né? Eu gosto da filosofia, filosofia você fala muito bonita, interessante e tal, não tem nada a ver. Situação dele era justamente essa daqui. É compreender a natureza da filosofia, certo? Sua relação com as demais ciências, sua influência permanente para essas ciências e então a sua relação ou o resultado obtido para a glória de Deus. Então, dito isso, nós iremos falar aqui, né, do primeiro ponto da live. O primeiro ponto, ele vai tratar aqui, o título que eu coloquei aqui, o cenário europeu pós-iluminista, né? Cenário europeu pós-iluminista, né? Por que pós-iluminista, né? Porque aí nós já estamos, né, na Holanda aí, da segunda metade do século XIX, né? Historicamente, né, muitos sustentam que o iluminismo, ele nasce em 1650 e tem o seu ocaso, né, ali a sua, seu fechamento, né, sua decadência em 1800, né? Quer dizer, no século XVIII, a era iluminista, ela se encerra, né? Ou seja, as suas ideias estruturais chegam, né, à sua máxima elasticidade, vamos dizer assim, né? Então, o Bavinck, ele escreve ali na segunda metade, né, do século XIX para tratar justamente desse debate, certo, que extrapola aí os limites primariamente políticos, sociais, econômicos e educacionais. Então, ele não entra no debate, né, da teologia e da filosofia simplesmente para dar resposta a essas áreas, né? Então, não era esse o interesse primário do Bavinck, né? E nós podemos também fazer o link aqui, que essa posição era do Hermann Doiver também, né? E anteriormente a do Abraham Kuyper, né? Era a mesma o mesmo entendimento, né? Eles eram os líderes ali, né, do neocalvinismo, né? E o neocalvinismo, ele representa um resgate do quê? Um resgate dos alicerces teológicos, bíblico-teológicos da reforma protestante, em suas implicações, digamos assim, né, aperfeiçoadas e trabalhadas até a sua resposta contemporânea, certo? Então eles conseguiram, né, com esse resgate aí, dar respostas à sua contemporaneidade, né? E essa resposta, no entendimento do Bavinck, como no dos demais, né, ali líderes, né, neocalvinistas, teria que ser uma resposta à modernidade inteira, né? E o Bavinck, ele vai comentar algo muito interessante. Ele diz que, não pouco depois a essa questão aí da decadência do iluminismo, né, etc., de modo universal, ele escreve aqui no livro A Filosofia da Revelação, houve, né, um reavivamento forte, forte, irresistível e
como eu posso dizer assim, né? É, é, de influência, certo? Como eu posso dizer a palavra de influência, é, assim, irreversível, né? Da filosofia, metafísica e religião. Ou seja, as instâncias negadas, né? De forma tão ríspida, contundente e hostil pela modernidade iluminista, certo? Elas voltaram aí, né, para simplificar, com força máxima, né? Aí o Bavinck vai citar algumas áreas, por exemplo, né, as ciências naturais, né, ele fala, até as ciências exatas, ele cita a literatura, as artes, a teologia, não é? E a sociologia, a história, a antropologia, a ética, a fisiologia. Então, é muito interessante, né, o quadro analítico descritivo que ele faz do seu tempo em relação a esse reavivamento, né? E ele destaca que primariamente da religião, né? Ele destaca primariamente da religião. Por que, que o Bavinck ele faz isso, né? Primeiro, ele faz isso amparado no fato da antropologia reformada, né? A antropologia reformada, ela versa que o homem, né? Ele possui no seu interior as sementes religiones, né? Ou a semente da religião, que é fruto justamente dos sensos divinitatis, ou do senso da divindade. Então, isso já está claro aqui. Eu já toquei, né, nesse assunto em algumas lives aqui. Né? Então, ele fala justamente que a religião ela volta com força máxima ali na Europa dos seus dias. Né? Mas ele faz ali justamente uma espécie de distinção, né, da natureza dessas religiões que surgem. Né? Porque, com isso, ele não está dizendo que, né, isso tem que ficar claro, né? Como na outra live eu havia falado, né? Que antes, né, da decadência do iluminismo, a religião havia sido, né, totalmente erradicada, né? Ou simplesmente, né, como queriam os revolucionários franceses, empurrada para o foro, né, interior, não é? Ou foro privado, né, do indivíduo, das famílias, né? Então, não é isso que o Bavinck tem em mente aqui, né? Não é isso que ele tem em mente aqui. O que ele tem em mente é justamente que essa leve aparência, né, de recuo, certo? Do impulso religioso no Ocidente, ele gerou justamente essa espécie de explosão, né? Quando da decadência do iluminismo. E essa explosão foi sentida amplamente, né? Ele vai citar, por exemplo, né, aí na literatura, né, Ibsen, Tolstói, né, Dostoiévski, né, e outros grandes aí romancistas, literatos, né, homens aí da mais alta estirpe intelectual europeia, procurando aí, certo, um novo sentido, ou melhor, o resgate do senso metafísico, né, existencial, né? Quer dizer, os homens educados precisavam de uma resposta, eles precisavam desse resgate, eles precisavam experimentar, certo? Um frescor, né? Um oxigênio vital para suas almas, porque o vácuo, certo? O niilismo, já ali de forma tão rígida, né? Tão lógica, né? Exposta pelo Nietzsche, havia tomado conta da situação da Europa, né? E principalmente já ali no pré-guerra, né? Eu diria que o pré-guerra seria um dos momentos, né, mais dramáticos, né, dessa situação, porque é o pré-guerra, certo, que vai justamente desenhar o cenário para efetivamente a Primeira Guerra Mundial, posteriormente a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, note que a situação é assim inimaginável para nós dessa geração, né? Inimaginável, porque na nossa geração nós não experimentamos, né, uma consciência religiosa tão forte, né, tão brilhante e tão, digamos assim, né, é, é, definida como as pessoas daquela época ali, né, haviam experimentado isso, entendeu? Porque a Europa é o berço da Reforma Protestante, né? Então havia ali obras, autores, né? Sobreviveu muita coisa importante, né?
os intelectuais, né, da civilização moderna não conseguiram erradicar a literatura, né, não conseguiram erradicar aí o debate cristão de alto nível, né, não conseguiram fazer isso, né? Então o Bavinck ele vai explicar, certo, a cena europeia, né, aí do final do século XIX, certo, é justamente como sendo de uma instabilidade, né, assim, singular, né, singular, né? Então, aquele otimismo tão radicalmente, né, antropológico havia desaparecido assim como que da noite para o dia, né? Como que da noite para o dia, e os homens estavam desesperados, né? Cada um na sua área estava tentando produzir, certo? Respostas, né? Respostas para resgatar o significado, né, existencial metafísico, né? E Bavinck vai justamente pontuar fatos, né, e vultos importantes daquela época para defender a tese central do livro. Né? Qual é a tese central do livro, do Bavinck? Né? Então, o que eu entendo, né, como tese central do livro, A Filosofia da Revelação, é justamente de que a revelação, e privada exclusivamente, né, a revelação judaico-cristão, judaico-cristã, ela é a consequência, ela é a causa da dimensão religiosa da realidade. Porque ele diz que toda religião ela é necessariamente carente e produto de uma revelação. Agora, note como isso é uma coisa tão vital. Porque, veja só, se isso é verdade, certo? Nós temos uma consequência aqui epistemológica muito cara, né? Muito importante e muito invisível e silenciosa. Qual é? O que o pastor Edu, né, estava comentando essa semana aqui no seu debate, a questão sensacionista, né? E etc, né? Produz bastante calor aí, né, no debate aí digital e tudo mais, né? Que é justamente essa, a revelação, se ela realmente, né, é a base ou é a causa da religião, certo? Necessariamente a revelação ela deve ser também a causa do conhecimento. E se ela é a causa do conhecimento, ela é eminentemente, naturalmente sobrenatural. E se ela é sobrenatural, certo? O homem não pode de forma alguma ressignificar o sobrenaturalismo do conhecimento. É daí que o Bavinck retira, não é, o seu axioma fundamental, certo? De que a filosofia da revelação, ela não é uma filosofia nos moldes tradicionais da história filosófica ocidental, mas ela é de fato uma filosofia distinta, acima desse tipo de filosofia, né? Que respira justamente na ordem imanente, né? Quer dizer, homem-mundo, entendeu? Homem-mundo, a relação homem-mundo, né? Essa, Sujeito e objeto. essa revelação aí que ele trata não tem nada a ver com revelação da teologia natural. É Não, revelação, não tem não, nada a ver. não. Aqui é um conceito singular que ele usa, né? É revelação Sim, sobrenatural, né? Quer dizer, sobrenatural. quer dizer, um Deus, certo? Um Deus, ou, para nós cristãos, né? O Senhor Jesus Cristo, né? Acima do mundo, acima do cosmos, imprimindo ou trazendo ou realizando uma comunicação direta com o homem que é sua criatura. Então é E isso. isso aí que você falou da revelação, ela é necessária para o conhecimento e mostra a importância da que ela está ativa, né? Ela está ativa, Sim, porque sim, se sim. ela não está mais Olha, ativa, veja, pense, não faz sentido. pense só um fato aqui. O homem, ele tem, por exemplo, vamos usar essa palavra, né? Tão errônea, mas vamos usar ela que é mais popular. Né? O homem tem livre-arbítrio para não pensar. Ele pensa. Eu não estou falando aqui pensar no sentido científico, né? Teórico, entendeu? Estou falando no sentido comum mesmo, né, da palavra. Coloquial, comum, sim, Pensar é, o homem é um ser pensante, certo? O sim. homem é um ser pensante. Por que então que ele não prescinde dessa natureza pensamental dele? Olha, eu não quero pensar proposições, não é raciocínio, lógica,
são coisas do passado. É uma coisa da cultura logocêntrica, né? Para usar aqui o Derrida, né? É logocentrismo, né? Eu não quero pensar, eu quero sentir. Vamos sentir tudo, né? E etc, o sentimento, É, essa coisa toda, né? porque muitas pessoas, o que você falou, existe um anti-intelectualismo, né? Existe dentro da igreja, que o foco nosso aqui é a igreja de Cristo. Eu estava conversando hoje com a minha esposa sobre isso. É, eu tenho um contato com um conhecido. Eu tô abrindo trabalho, eu tô abrindo igreja. Só que aí você vai ver a igreja, não tô aqui menosprezando o trabalho dele, não é isso de forma alguma. Não tem algo doutrinário, é algo ali daquilo que você falou, do sentir. Por quê? As pessoas elas querem se sentir bem, ela quer levantar a mão, ela quer chorar, ela quer ouvir palavra de conforto, ela quer ouvir uma solução para os problemas. Não que o cristianismo não traz isso. E aí eu comentei com a minha esposa. A partir do momento que ele começar a fazer essas reuniões doutrinárias, e doutrinárias eu falo intelectual, botar esse povo para pensar, a abrir Bíblia, a procurar isso, comparar, o trabalho acaba. Por quê? Porque existe um anti-intelectualismo dentro da igreja. A igreja hoje, eu falo até em igrejas reformadas, igrejas presbiterianas, que são conhecidas aí pelos seus pastores serem muito cultos, estudados, mas hoje existe o quê? Um avanço de um sentimentalismo. Né? A revelação para essas pessoas, aqui nós estamos falando de revelação, conhecimento, informação, proposições. Revelação que é passado para essas pessoas revelação, sentimentos, emoções, enfim, e aí vai. Então a gente vê o caos intelectual que é dentro da igreja hoje, e até mesmo dentro de seminários. Assim, você ouvir de um professor, eu já até comentei com você, o cara é formado, e o cara tem. Por isso que eu falo, né? Às vezes a pessoa tem doutorado, isso aí não vale para nada, né? A pessoa tem um doutorado, estudou lá nos Estados Unidos, para chegar aqui no Brasil e falar assim que ele não tem problema de aceitar que a Bíblia contém paradoxos. A Bíblia contém contradições, cabe a nós tentar assimilar. Ô, gente, então, assim, eu fico meio difícil, para mim, uma opinião minha, de entender isso. Essa valorização que as pessoas dão para esse caminho que a igreja está indo, sabe? Veja bem, né? Veja bem que o livro comentado aqui por mim, né? E eu endosso bastante esse livro aí, né? Inclusive eu vou relê-lo, claro, né? Inclusive eu vou comprar outro para ter dois, porque se perder um tem outro. É o seguinte, ele é um livro que todo mapeamento, veja o que eu estou falando aqui, né? Para quem estuda isso aqui é uma mina de ouro. Olha, esse livro do Bavinck tem todo o mapeamento certo da mentalidade europeia de um continente. Veja bem, tem todo um mapeamento espiritual, cultural e filosófico do continente europeu. Não é um livro para gente fraca, não é um livro para gente que é curiosa, não é um livro para Para quem crianças quer aprender intelectuais. mesmo, né? O É Bavinck para quem não quer tem aprender. interesse nisso. O Bavinck tem interesse em falar para quebrar a coluna ou a espinha dorsal da modernidade. Não é falar para falar com os outros, porque é bonito falar. Então, é outro problema também hoje na contemporaneidade, principalmente no Brasil, né? A Todo mundo modernidade. quer falar e todo mundo quer ensinar. E todo mundo quer um status social de professor, de diploma. Isso é uma coisa tão medíocre, isso é uma coisa tão sem sentido, tão sem significado. Veja que, assim, esse livro do Bavinck aqui, ele não cabe dentro das academias europeias da sua época. Por que não cabe? Porque vai na maré do prevalecente dogma filosófico da sua época. Entendeu? Vai contra Então, assim, tudo esse livro entrou para o index, né? Index proibitório, né? Vamos usar esse termo vai aí contra. do. Se vai contra na época dele, contra tudo que estava sendo proposto ali, aí a gente pode ver avanço do liberalismo, naturalismo, né, junto com a pós-modernidade, filosofias Marxismo.
marxismo, vai contra tudo isso aí. É a mesma coisa Contra aqui no isso, Brasil. cara. Agora veja como é as coisas, né? Aí você vê, principalmente aqui no Brasil, certos doutores até, né? Doutores. Aí o cara vai ler um livro feito esse, né? Isso é para mim, isso é para qualquer um, porque nós cremos que só existe uma verdade, é a pessoa de Cristo e não o homem, né? Vai ler um livro desse, aí você vê ali algum tipo de influência, né? De semelhança, de concordância com tal e tal filósofo. Daí o indivíduo vai lá, sem ter feito uma leitura mais cuidadosa, né? De recuo histórico, né? E tudo mais. Ah, não, o Bavinck é tomista. Não, não. O Bavinck, ele segue o Edmund Husserl. Não, ele segue Heidegger. Ele é existencialista. Então você vê que é É uma igual o coisa Clark, assim, sabe? igual acusar o Clark de racionalista. É uma O- coisa assim, e um amadora no pior racionalismo no fala. sentido cru do termo. Algo que Clark é contra, você está entendendo? É assim, inacreditável, entendeu? Inacreditável. Isso só mostra justamente a força do escrito desses homens, né? Que diagnosticaram de forma correta, aprofundada e permanente, certo? O mapa, né? Da Europa, né? Do que viria no futuro e tudo mais, entendeu? Não é uma coisa simples de se fazer, né? A gente não está lidando com um acadêmico de carreira. Eu sempre falo isso, né? Por isso que eu estudo esses teólogos aí, porque eu vejo muito isso neles, né? Quer dizer, a preocupação não apenas em deixar, não é, alunos, certo, e pessoas na igreja com diplomas acadêmicos e prestígio social, não é isso, Não é entendeu? Mas isso. deixar pensadores no sentido brutal do termo, Eu né? acho que o que você está falando aí, essa é a proposta nossa aqui do IBTEC também. Não é só simplesmente dar um diploma, um certificado, é que a pessoa tenha o conhecimento. Até o irmão colocou aqui no chat, né? João 8,32. Eu acredito que está Exatamente, baseado nisso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, exatamente, escritos assim, que têm um embasamento na verdade de Cristo, ele é libertador. É exatamente. libertador. É uma E outra esse é o coisa, é intuito. um outro assunto, é um outro assunto, é um outro nível mesmo, não é? Outro Não nível, tem sim, sim. outro nível, entendeu? Outro nível. Quer dizer, veja que aqui, né, a preocupação, né, ainda dentro do assunto para a gente depois ir para o outro ponto, né, o outro ponto será religião e cosmovisão, né? Eu acho que só vai dar esses dois pontos pelo jeito Então, normalmente, beleza. mas enfim, Tranquilo. dá para trazer um cenário, né, interessante e Sim. importante para os irmãos entenderem a situação, né, que levou o Bavinck a escrever essa obra tão preciosa, tão importante, né? Veja só, a preocupação do Herman Bavinck, né, ao escrever, era a preocupação de toda a liderança neocalvinista ali na Holanda, né? Qual seja de trazer, prover a Igreja do Senhor Jesus Cristo com uma resposta definitiva, incontestável para a modernidade. A pergunta que eu faço é: hoje aqui no Brasil, mais uma vez vamos voltar ao nosso atual cenário, né? Enquanto, e não é errado, mas note que é uma distinção, tem uma distinção, né? Uma distinção muito importante. As pessoas, né, e os acadêmicos no Brasil, na sua maioria, sempre há exceção, né? Mesmo por conta da orientação, né, da instituição, é sempre aqueles assuntos, cara, que são impostos desde fora, né? Desde fora. Ou você vai me dizer que os seminários brasileiros, eles seguem uma grade curricular ou preocupações nacionais, de uma visão gerada aqui. Não. Você vê que o seminário no Brasil, ele é orientado de acordo com o pensamento de lá de fora. O que é importante para os Estados Unidos, dos seminários de lá, aí se torna importante para cá. Quer dizer, não existe uma autonomia saudável, entendeu? Então você fica discutindo muito tempo o que já foi refutado, como por exemplo Porque, marxismo cultural. sim. Marxismo cultural, positivismo lógico, né, cara? Essa questão da escola de Frankfurt, né? Que é o Teoria mundo da cultural, linguagem, teoria politicamente da linguagem. correto, né? Abortismo, a agenda política. Só que veja, meus irmãos, a política ela não se reduz à agenda cultural do neomarxismo frankfurtiano. Isso daí já foi, ó. Já foi Já, refutado, já passaram por cima. David Koizes, né, que é reformado, já refutou a teoria crítica da escola de Frankfurt e tantos outros aí. E aqui o Brasil continua discutindo isso, cara. Entendeu? Só que a discussão para um calvinista, né, digamos assim, seja ele professor ou um pastor reformado de fato, está muito acima disso.
o calvinista, o pastor calvinista hoje, de fato, ele deve estar preocupado, ao meu ver, no meu entender, né, estudando há alguns anos esse assunto, é o que você vem falando ali, por exemplo, na última aula ali, né, a pós-modernidade, né, que pelo menos ali me parece que em 1990, né, já se identificou, eu não lembro qual autor agora, né, uma mudança estrutural e se denomina agora de ultramodernidade, né? Ou pós-modernidade. Então, assim, um líder cristão calvinista, ele deve estar preocupado com a cosmovisão prevalecente da nossa época e não com pontos dentro dessa cosmovisão somente. Somente. Sim. Foi isso que os holandeses fizeram. No geral, né? É no geral. E outra coisa, É eu a acho muito ordem, interessante, é a ordem, é a ordem. o que você Não está é um falando. movimento na arte, ó. Não é um movimento na arte. Não é um discurso político. Não é uma ideia da filosofia nova. Não, é o todo, é o coração, é a matriz que gera Hoje, esse pensamento, entendeu? e hoje há muitos cristãos e pastores reformados e pastores aqui em geral no Brasil, qual é é assim, cara, parece que tá com um cabresto. O que eles veem? Só vem lá vamos ter que eleger lá o presidente. É só isso. Se o Lula ganhar, ferrou. Contra o comunismo. Só fica nisso. Só fica nisso. E isso é fruto que acredito ser desse relativismo da pós-modernidade. Então, o mundo aqui, eu vou tratar aqui no Brasil, cada vez mais as lideranças elas estão confusas, elas são Sim, relativas. Então, sim, sim. assim, o mundo ele não é como assim. Isso aqui para mim refuta essa ideia de dispensacionalistas, de um governo único, essa coisa de filme aí, escatológica. Não, o mundo está cada vez mais confuso, ele está cada vez mais dividido, e essa divisão começa onde? No campo das ideias. Você vê nitidamente a pessoa ela busca um título, ela é um pastor, e ela afirma no Facebook, ó, não tem problema nenhum, eu sou pastor há 30 anos. Aí a doutrina dele é a experiência dele. Eu sou pastor há 30 anos e não tem problema nenhum ser de esquerda. E eu apoio o fulano de tal. Gente, ou a gente vê os outros no oposto. Por quê? Porque só está nisso. É como que você falou, política, cosmovisão, revelação, só está nessa polarização política e o assunto é muito mais problemático do que se pode imaginar. Não sai disso. Exatamente, exatamente. Agora, por quê? Veja, é o que eu estou falando, né? É o problema de você não ter, né? Claro que tem a questão da vocação, né? Mas você pode, por um tempo, né? Obstaculizar essa vocação. Você tem uma capacidade, né? Aí, intelectual, né? Uma capacidade de Pode desejo falar, por né? estudar, né? Você estuda de forma ali, digamos assim, né? Aprofundada, certo? Permanente, certo? Mas o problema é, pare para pensar onde você está. O que é que o seu pastor ensina? Então nós temos que entender que ao passo que nós temos nossa vida de estudos privados, nós também somos, não é, concomitantemente influenciados, certo? Pelas ideias, pelos posicionamentos, né? E pelas falas ao nosso redor, no interior da nossa própria cultura. Quer dizer, qual é a influência que chega até nós que de fato contribui com a nossa vocação? Por Pois exemplo, é. né? O Edu ele é muito bom, não é? Em teologia, né? Na história da teologia, né? Principalmente aí, né? Em traduções e tudo mais. Aí eu pergunto, qual é a influência boa que realmente soma na vocação intelectual do pastor Edu hoje no Brasil? Qual seria essa influência? Existe ela? Não existe? Entende? Então, assim, isso é problemático. Por quê? Porque você fecha ali o seu horizonte e fica apenas estudando, mas você não presta atenção nas influências que estão chegando nos seus ouvidos. E você, às vezes, você está de forma inconsciente seguindo uma ideia errada, um método Uhum. errado, uma fala errônea, uma heresia, sem perceber. Por quê? Porque a guerra é constante e a guerra não para. Então nós temos que fazer o quê? Justamente um recuo do nosso tempo. Para isso a história é essencial. Foi isso que o Bavinck e que os holandeses fizeram, né?
A gente vai falar no próximo passo aí, justamente no próximo ponto, a questão da religião e a questão da cosmovisão, né? Cosmovisão. A religião foi totalmente aí, né, hostilizada digamos assim, né, assassinada, né, pela modernidade, né, muito entre parênteses, obviamente, mas o fato é que teve uma influência, né, dessa irreligiosidade, né. Isso refletiu para a filosofia e a filosofia se tornou definitivamente empírica, com a consequência naturalista. E vemos, né, que na visão do Bavin, o naturalismo ele tem dois braços ou dois polos centrais, né? O panteísmo e o materialismo, né? Quer dizer, Uhum. eles se revezam entre si, né? Por isso que é complexo, entendeu? E nós vemos que o materialismo ele tem sim um fundo religioso. Por quê? Porque ele está interligado ao panteísmo, não é? Quer dizer, o naturalismo, na realidade, ele é justamente um reavivamento do paganismo, onde o homem é um produto da natureza e nada mais, né? E seria exatamente isso aí, né? Então vivemos Sim. dias muito difíceis, dias muito complexos. Veja, o Bavin, que ele fez esse diagnóstico para a igreja da sua época no seu país. Quem fez um diagnóstico nessa altura do Bavin para o Brasil? Hoje. Ou em qualquer época. Pelo menos eu desconheço. Não sei se o Edu conhece, né? Assim, não, ó, tal teólogo, ele escreveu algo, ele deu uma contribuição para a filosofia que permanece até hoje. Não, ele deu uma contribuição para a escatologia que permanece até hoje. Qual autor aqui no Brasil fez isso? Pode até ter, mas nós já É. desconhecemos. Nós já Não, sabe porque desconhecemos. autores aqui do Brasil que eu vejo escrevem coisas que já foram feitas, né? Ah, livro sobre avivamento. O que mais tem é livro sobre avivamento, É aquilo, né? O que eu livro. estou dizendo. É, Segue o quê? Segue o quê? Segue o ritmo da produção sim, europeia, né, cara? Lá isso. fora. Eu conheci um rapaz, ele tá aqui no Brasil agora, mora aqui na cidade. Eu não tenho muito mais contato com ele, não, mas eu conheci ele. Ele é pastor, né? Pastor. Já vem, o pai dele também é pastor. O pai dele é um cara bem estudado, e ele também. E olha a mentalidade dele. Ele veio morar para cá, acho que em 2019. Passou, acho que quase 20 anos lá nos Estados Unidos. Estudou lá, desde os cursos básicos de teologia, bacharel, mestrado, especializou nisso, fez um doutorado. Aí, quando ele veio para o Brasil, ele estava fazendo esse doutorado. E aí a gente conversou bastante e a tese dele, não vou falar qual era a tese, mas era algo novo. Porque o que é uma tese, né? Num doutorado você apresenta ali uma posição a qual ninguém nunca apresentou, e você tem que fazer uma defesa acadêmica daquilo ali, né? Com textos, né? É uma pesquisa. Ninguém nunca tinha aqui. Aí eu peguei e falei assim: você tem interesse de publicar, de virar um livro? Sabe o que por mim? Ah, pra quê? Aí é o ponto que é o que eu quero chegar. Não é de obras assim novas, obras teológicas, filosóficas, que o Brasil precisa, ao invés de sempre escrever a mesma coisa. Você vai ver o livro. Ah, compre o meu livro aqui. É, tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Cara, é o que mais tem. Ah, as duas naturezas de Cristo. É o que mais tem. Soberania de Deus. Deus e o mal. Deus e o é o que mais tem. Então, assim, é o que você falou. É muito repetitivo. Não evolui, cara. Não evolui. Ó, é a retroalimentação de um único debate, né? Isso. Complicado, né? Muito complicado isso, Isso. né? Ó, outro ponto aqui, ó. Uma outra pessoa, ele dá aula num instituto bíblico, e é a mesma questão. E ele falou para mim que chega lá o final do ano, os alunos devem apresentar uma monografia, faz um sermão, prova uma monografia. Quais são os assuntos da monografia? É a mesma coisa. Deus e o mal, o autor do pecado. Existe o livre-arbítrio, justificação, santificação, em defesa das escrituras. Gente, isso aí é o que mais tem de publicação sobre esses assuntos. No curso do Clark, eu pedi para os irmãos, os alunos, que já vão terminar esse ano aqui,
fazer uma dissertação sobre algum ponto da Confissão de Fé de Westminster. Não vale o capítulo 1 e nem o capítulo 3, porque já é o que mais tem sobre a Escritura, sobre os decretos de Deus, o que mais tem. Eu nunca vi ninguém fazer, pelo menos eu, alguma pessoa, um professor pode vir, ver alguma monografia, falar sobre votos e juramentos, sobre liberdade de consciência, sobre sínodos, algum título da confissão. Não. É batismo infantil, é princípio regulador do culto, é escritura, ou seja, não sai desse nível, Gilberto. Você está entendendo, irmão? Fica só nisso. E parece que as próprias pessoas, os alunos, são ensinados a ficar nesse esse meio termo, né? Nesse meia boca, assim como a gente usa lá em São Paulo, né? Concorda, irmão? Sim. O que o Bavinck tem para dizer sobre isso? Olha, então, é justamente esse grande problema com o Bavinck, né, e com o neocalvinismo, certo? É essa resistência em dizer sim para a cultura, né, e para a filosofia de sua época. Por quê? Porque eles simplesmente eram assim orgulhosos demais, né, para ceder, certo, ao sabor, não é que agradava, né, e que trazia, digamos assim, né, prosperidade, estabilidade, né, para todos os seus concidadãos. Será que era isso? Não, é porque eles simplesmente produziram uma resposta e uma alternativa totalmente oposta. É somente por isso. Quer dizer, eles entenderam que a modernidade não podia definir a realidade da história, entende? E por isso que a filosofia da revelação é muito importante, né? Ela vai justamente beber aí, certo, da grande crítica, né? Transcendental do dogma da autonomia da razão, construída pelo Hermann Duivel, né? Então, isso daí é uma crítica que até hoje, segundo o Rushduni, né, inclusive, né, não foi confrontada devidamente, entendeu? Ela é Qual que é a sempre, crítica? Qual é a ela é crítica sempre do Doivert? contornada, vigiada, né? Qual é a É, crítica? veja só, o coração da filosofia reformacional, certo? Ele consiste numa crítica, né? E essa crítica daí, ela é justamente uma referência, certo? Endereçada à crítica da razão pura, do Kant, né? Que é um dos pais do Hum, iluminismo, né? Alemão, né? certo. Então, o Doiver, ele chama de crítica transcendental, né? Crítica transcendental ao Hum. dogma da autonomia da razão filosófica, certo? Ah, Então, aonde quando o ele homem, o homem, o homem ele seria autônomo. Ele não precisa de uma revelação, ele não precisaria de Deus para pensar filosoficamente. Seria isso? exatamente, exatamente, ou Hum, seja, o Doiver está denunciando, né, com o Bavinck, certo? Que a natureza da filosofia, ela é hum. uma natureza totalmente imanente. Por exemplo, fazer a Então, pergunta aqui, né? Porque já pega aí, estamos ô, no Gilberto. Só, calma sério. aí, precisa de você fazer essa pergunta. Então, essa crítica aí vale também para racionalistas, empiristas, que até então são Então, autônomos. é justamente isso, dessa crítica está acima dessa polaridade, né, cara, já, né? Entendeu? Entendi. Ela não precisa do racionalismo e do empirismo mais, entendeu? É a liberdade Então, intrínseca. Kant, Hegel, John Não, 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 Locke, não sobrevive, né? Não sobrevive. Aristóteles, é tudo. Não consegue sobreviver, Entendi. não consegue sobreviver. Por quê? Ah, Porque essa crítica que ele faz, certo? É simplesmente essa questão de que a filosofia, certo? E veja como parece um paradoxo. Mas claro que parece um paradoxo, porque no uhum. Brasil, óbvio, é um paradoxo, né? Então vai parecer um paradoxo aí para a maioria daqueles que estão nos ouvindo, né? E isso é normal, porque você, para chegar nessa conclusão que eu cheguei aqui, você vai ter que, não é assim, tem que gastar a visão, né, e o tempo também, O não é fácil. intelecto e a mente. Olha, a filosofia dialoga com o ser, né? Eu não lembro agora quem fez essa pergunta, né? Mas para o Doyle, essa resposta ela era, certo, um gigantesco e hostil. Não, certo? A filosofia nunca dialogou com ser nenhum. A filosofia esteve dialogando com o homem apóstata desde o seu nascedouro, entendeu? Ah, entendi, entendi. Então, assim, a coisa é realmente, né, complicada com o Doyle, porque ele não Irmãos, está aí, lá ó, que para estão nos ouvindo, alimentar. estude o Doiverd aí conosco, aí, o Gilberto que vai ensinar aí o Doiverd aí.
e O Bavinck. Doyle, ele não está ali interessado, certo, em preservar, né, uma alimentação da preponderância, do prestígio e do império filosófico ocidental. Não, ele só quer Então, entender por que, que a filosofia não vai para lugar nenhum. Por que, que a filosofia morreu? Por que, que a filosofia ela foi relegada simplesmente a uma atividade vazia, não é? A entendi. uma atividade academicista, a uma atividade, digamos assim, elitista, né? Por quê? O Entendi. Doyle tem que Ô, entender isso, né? Ô, Gilberto, isso aí me lembrou de um livro que na época que, muito tempo atrás, eu era marxista, eu era escravo, e não sei se você já viu, é muito parecido com esse livro do Karl Marx, chama A Miséria da Filosofia. Você já ouviu falar desse livro? É um Já ouvi livrinho falar, de nunca. bolso. Ele vai tratar disso aqui, que a filosofia ela está numa miséria. A filosofia, lógico, ele vai por outro ponto, né? Ela tem que ser mais prática, ela tem que mudar a vida das pessoas. Por quê? Para ele ali, a filosofia só ficava ali no campo intelectual e não subia patamar nenhum. Tipo assim, para que serve a filosofia? Ele vai dizer, para nada. Aí que ele vai revolucionar a ideia, né, que vai criar ali suas teses, que são conhecidas como marxistas hoje. Mas é muito parecido com isso aí, né? É, É. Agora veja, a filosofia sim, está numa miséria, né? Uma miséria sim, intelectual. sim, mas veja, mais note, com isso não se segue, né, que esse pensamento ali do Marx, né, fosse um pensamento elevado à categoria filosófica, Isso, né? Como? Como? Eu isso, vou explicar agora. Vou explicar agora. Olha, o Marx, certo, ao fazer essa crítica aí, né, é de que os filósofos conversam demais e o que importa é conquistar o mundo, né? O Marx, ele isso. está demonstrando a sua puerilidade, né, a sua irrelevância filosófica. Por quê? Porque ele é tão ruim em filosofia, o Marx. Por quê? Porque ao passo que ele tece essa crítica, ele estudou Hegel, ele estudou vários da época dele, e ele se serve da própria filosofia para criticar a filosofia. Então Isso. Não, é uma crítica puramente subjetiva, entendeu? Sem não, qualquer respeito na isso. realidade da cena filosófica. O Ele Karl mesmo Marx, não para mim, é saiu um daquilo, né? antifilósofo. Ele O mesmo, Karl ele Marx, para mim, é um continuou. Ele só antifilósofo. criticou. Isso. Ele é um antifilósofo, porque ele faz isso justamente para quê? Para manter a filosofia na desgraça que ela estava e através de uma pseudo-filosofia que ele mesmo cria, Sim, né? Utilizando a história, utilizando ali a dialética hegeliana, se servindo de outros recortes filosóficos, fazer uma filosofia dele. Mas só que, sim. para mim, o marxismo não é uma filosofia no sentido clássico, né? Mas é uma antifilosofia, entendeu? Note que até para existir antifilosofia é necessário beber e aprender da própria filosofia. É interessante isso, né? Entendi. Então, Então, né? essa crítica do Dorville, dessa autonomia filosófica, vai influenciar o Bavinck. Não, totalmente, né? Totalmente por conta da questão da filosofia da revelação, né? A filosofia da revelação só é alcançada ao entender primariamente dois elementos, né? E aí a gente, se você tiver mais alguma pergunta depois dessa explicação, eu posso entrar no segundo ponto para ver se a gente conclui o segundo ponto, né? Não, Veja só, não, pode tem ir. dois elementos. A antropologia, o Bavinck chega, repetindo na filosofia da revelação, por conta de dois elementos estruturais, né? Primeiro, a antropologia, certo? E segundo, a questão da revelação, certo? Quer dizer, a antropologia bíblica exige a revelação. Por quê? Porque a revelação, ela é a fonte de todo conhecimento. E eu vou falar aí sobre a religião, né? O Bavinck diz que a religião é o fenômeno mais plenamente universal, né? Que já existiu. É o fenômeno mais plenamente universal que já existiu. Nunca, nunca houve jamais um único povo, uma única tribo, clã, sem religião alguma. Entendeu? Nunca houve, né? Nunca houve. Então isso é muito interessante no Bavinck, né? Essa penetração teórica, crítica e equilibrada da composição da religião e sua influência, né? E olha que ele estudou também religiões comparadas, né? Ele não Então, está Bavinck, falando, mais uma vez, de alguém que hum, quis dar uma opinião mais bonita da sua época, não. A gente está falando de alguém que constrói uma convicção inteira baseada em documentos importantes, que ele havia lido, pesquisado em vários outros idiomas, inclusive o Bavinck. então Então, se ele só. segue essa influência, essa crítica aí do Doivert, ele segue essa crítica, né, de que não existe essa autonomia. Ou não, como é que é? É isso, né? Não existe essa Sim, sim, autonomia.
Sim, veja. Devagar. Não, O eu só vou Bavinck. formular. O Bavinck, então, ele não tem nada de Aristóteles, não tem isso. De tomismo. Agora, por quê? Você chegou onde eu queria chegar. Agora, por quê a pergunta? Ora, é muito simples. Porque estamos agora com o neocalvinismo no terceiro polo da filosofia, certo? Qual é os Hum. dois polos anteriores? Agostinho platônico, né? O agostiniano platonista, tomista aristotélico, E certo? o terceiro? Agora, o terceiro polo agora, certo? É agostiniano doiverdiano. Entendi. Entendeu? Então é por isso que o Doivert Você ele é vê, muito. né, meu? Então o Doivert ele fez uma, vamos dizer assim, usar essa expressão, uma revolução na filosofia, na teologia, Ele fez o que era muito perigoso, na opinião que de é alguns. Rapaz, perigoso. faz isso. Mas Deixa o não é pessoal muito falado. pensar em É paz. engraçado que isso aí não é falado, cara. Na escola, nas faculdades, não é, Nem nos cursos sobre o Doivert aqui isso é desenvolvido de forma não mais é, não aprofundada, é. No infelizmente. nosso, não, agora no nosso vai ter. No nosso da nossa escola, e os irmãos quiserem se aprofundar, do nosso vai ter, não vai ter no Gilberto. Não, tem que ter, né? Porque, Tem como eu que ter, falei, tem né? que ter. Nosso interesse em conhecer a filosofia cristã, certo? É a glória de Deus, né? E não a manutenção do status quo, né? É a glória de Deus. A Então, glória de Deus. A nosso busca da compromisso verdade, né? é exatamente. Interessante. Então, esclarecido esse ponto, você tem alguma pergunta, alguma dúvida, Edu? Alguém. Não, eu vou ver se alguém tem. Eu vou ver se tem algum ponto que a gente já chegou na hora, a gente também não quer passar muito, né? Porque isso aqui Não, depois vai ficar privado, viu, irmãos? Isso aqui vai ser usado futuramente. Alguém tem uma pergunta aqui no chat? O William tá com a gente, o Lucas, o Jean. Tem três aqui, tem mais dois aqui vendo aqui. Os irmãos quiserem deixar alguma pergunta, tem algo para comentar, perguntar? Pode comentar aí no chat, por favor. Aí na próxima a gente vai terminar esses outros pontos, que a gente não quer também sobrecarregar também, né? A gente, né, o Gilberto também tem os outros a fazer, eu também. e é E eu acho que impossível, né? A live não traz o conteúdo não inteiro, não tem. traz. Bem, eu acho que ninguém, Gilberto. Você quer trazer suas conclusões finais? Pode Vamos ficar à passar para o vontade. segundo ponto e já concluir aqui, né? Então, né? Tá. Ó, outra coisa importante aqui, o segundo ponto é religião e cosmovisão, né? Como eu falei, a religião ela é fundacional não só para o Bavinck, né? O tema da religião, certo? Mas para o neocalvinismo, né? O neocalvinismo, porque o neocalvinismo ele foi uma resposta definitiva à modernidade. O que foi a modernidade? Uma cosmovisão completa, né? Uma cosmovisão completa. Não foi apenas uma opinião da filosofia ou da ciência, não. Foi uma cosmovisão completa. Uma cosmovisão tem como desejo o quê? O quê? Definir definir Deus e definir a realidade, definir o homem, certo? Quer dizer, são os três polos principais de uma cosmovisão: Deus, o mundo e o homem, não é isso? Então, a religião foi sumamente importante para o movimento neocalvinista, né? É a tal ponto que muitas pessoas acham, né, que a coisa parou, né, dentro das muralhas, né, ou dos territórios da filosofia, né? Ah, não, produzir uma resposta teológica ali, uma resposta ali filosófica. Isso foi o neocalvinismo e está tudo certo. Quer dizer, é claro que isso é uma ignorância total do assunto, né? É o primeiro ponto a se dizer aqui. Veja bem, calma que o negócio ainda nem iniciou, a gente está realmente na introdução, né? A coisa é muito mais séria, a coisa é muito mais assustadora do que realmente foi. E por isso existe um interesse, certo, em criticar de forma superficial, de forma contornável, de forma rápida, né, a questão do neocalvinismo, certo, para preservar o seu status, uma certa tradição ali, né, institucional, entendeu? Quer dizer, proteger as pessoas do neocalvinismo, né, sob a alegação de que é uma coisa nova, de que é uma coisa tola, ou de que é modinha, né? O brasileiro usa muito essa palavra modinha para coisas Hum. da qual ele não tem a capacidade de compreender, né? E nunca Calvinismo terá. moderno. Seria. É Terá, porque teria um calvinismo antigo. exatamente. Eu já vi essa separação. Um calvinismo clássico, um calvinismo, o neocalvinismo, e agora um calvinismo moderno. Que não seria Exatamente. calvinismo. Que não Seria seria. O é, calvinismo moderno é criticado pelo os o calvinistas vampiro, clássicos. O calvinista o clássico. calvinismo. Isso.
Ó, se entendermos, O calma, neocalvinismo. se entendermos o calvinismo clássico, se entendermos o calvinismo clássico como escolástico, então aí encontraremos, certo, um calvinismo moderno. Para muitos isso aí o mundo acaba, né? Como assim? O calvinismo escolástico, ele é um calvinismo moderno. Bem, para a crítica doiverdiana é sim, por quê? Porque o Tomás de Aquino seria o revolucionário epistemológico para Hum, toda a estrutura mental filosófica da modernidade. Por isso naquela que época, escolar no período medieval. isso, ou seja, quer dizer, o Tomás de Aquino já preparou todo o ferramental e toda a consequência epistemológica na epistemologia para a modernidade, certo? Para a modernidade, com tudo que ela foi, com tudo que Aí ela o foi. Doiverd, ele rompe com isso aí. Aí o Dover nega isso aí, entendeu? O Dover diz que não. É tanto que, por exemplo, o Smith, né, é conhecido James Smith, né? Ele fala assim claramente, é muito interessante, que o Dover, ao construir a Olha o sua James crítica, Smith, aquele James K. Smith. isso, Smith? isso, Sei. isso. Ele tem os seus pontos É, aí né, e tudo mais, mas controverso. ele estudou o assunto. Então ele diz É, coisas com muita coerência realmente e peso, né? sim. Ele vai dizer que o Doiver, né, o Bavinck e os neocalvinistas, eles pularam, não é, de forma proposital o calvinismo clássico escolástico para então dialogar diretamente com Calvino. Olha aí, Hum, que diferença, não? Coisa entendi. interessante. Né? Que coisa interessante. Interessante. Quer dizer, o Doiver não estava interessado na opinião dos calvinistas, ele estava interessado, certo, nas consequências bíblico-teológicas do próprio Calvino. Entendi. Então ele leu Calvino vastamente, né? Ele leu Calvino vastamente, entendeu? Então ele só pôde concluir dessa leitura que a filosofia produzida no interior do tomismo é uma filosofia, não é? É totalmente anticalvinista, não é a filosofia da reforma, certo? E aqueles que adotaram essa filosofia na época de Calvino ou pós-Calvino estavam errados em matérias filosóficas, estavam errados, não é? Entendi. Justamente porque eles aí cederam ao motivo, né? Matéria-forma do paganismo. No caso do tomismo, né? O motivo básico religioso é natureza e graça, né? Entendeu? Então, Entendi. deixa eu ler esse ponto aqui. Eu havia falado o seguinte, que o Bavinck, né? Ele não tinha interesse apenas na teologia e na filosofia. Veja qual era a proposta, né? Exata dos neocalvinistas. Né? Eu vou ler aqui, né, uma parte de No Crepúsculo do Pensamento, a página aqui 34 no meu livro, né? Página 34, só um trecho muito curto, para vocês entenderem. Ó, diz assim: o projeto de Doiver enquadra-se solidamente nesta tradição agostiniana de erudição cristã. Veja bem, buscando estabelecer um fundamento cristão para a educação, idealizando uma universidade de ciências fundadas na fé cristã, em vez de confinar a influência da fé apenas à teologia. Esta reconfiguração agostiniana, olha aí, grava na sua mente, hein? Sim. Reconfiguração Isso é agostiniana. Bavinck, isso é Bavinck falando de Doiverd. Ele Não, tá. isso aqui é o prefácio do livro do Doiverd, dentro do contexto histórico, certo? Dos propósitos do neocalvinismo como um todo. Kuyper, Doiverd, Bavinck, Entender. certo? Trazer um augustinianismo de volta. Isso, mas esse agostinianismo estaria preocupado com o quê? O interessante é o objeto da preocupação, Sim, né? pode Ó, prosseguir. agostiniano da relação fé-conhecimento. Abre espaço para fundamentar todo o espectro das ciências numa fé radical. Vou sintetizar aqui, ó. O que é que o Doiver fez quando apresentou ao mundo, né, seus 4 volumes ali da sua Magnus Opus, né? A New A, Critic. a, É a New Critic? filosofia da ideia cosmonômica, né? No holandês o nome é a filosofia da ideia cosmonômica, né? O New Esse Critic aí é é o nome o The New Critic ou não? Não é o The New é, Critic, não. É o The o New The New Critic. Critic, o The New Critic é o nome americano, né? O nome holandês é a filosofia da ideia cosmonômica, né? Quatro Então, volumes. 4 volumes, né? Ele E escreve, né? calhamaço. Mais de 2.000 páginas. Então ele escreve isso aí Cada um?
Como? Não entendi. Cada um, mais de 2.000 páginas, Não, cada não, livro? não. A obra toda dá mais de 2.000 Ah, páginas. entendi. Então, ele escreveu isso aí com essa ideia em mente de que, ao erigir, né, uma filosofia radicalmente cristã, como ele desejou desde o início, certo? A implicação imediata seria que essa filosofia teria o potencial, não é, teorreferencial para redefinir a natureza da erudição humana. Vocês me entenderam bem, né? Isso é o neocalvinismo, entende? Então, é óbvio que vai haver resistência, né? Repete de Ninguém novo quer aí. perder seu terreno de influência. Olha, o Repete de projeto, novo aí. vou Repete de repetir, novo aí, para gravar na mente de todo mundo. vou repetir. O projeto da filosofia da ideia cosmonômica ou da filosofia reformacional tinha como implicação direta e objetiva redefinir a natureza, certo, da erudição humana. Entendi. Perfeito. Certo? Por quê? Porque as epistemologias não cristãs foram absolutamente derrotadas de uma vez por todas. Seria o mesmo sentido, ô Gilberto, da ideia de quando começa a ideia de cosmovisão com James Horn. É mais ou menos nesse período aí também. Porque, Não, sim, sim, com porque o certeza, porque James aí Horn a ideia ele de percebe o cosmovisão quê? Que já era as, presente. as filosofias não cristãs elas eram uns sistemas e muito bem elaboradas. Você vê os Sim, livros dele, ele sim, para e pensa, não, o cristianismo também é um sistema filosófico. Também sim. ele Mas é bem veja, elaborado. a novidade com o Bavinck essencial e com o Kuyper e o Doiver é o seguinte, é que a crítica dessa filosofia, não é? Interligada a uma cosmovisão cristã reformada, certo? Era a seguinte: os motivos básicos religiosos, entendeu? Que Entendi. essas cosmovisões não cristãs, por exemplo, vamos pegar aqui o pós-modernismo. O pós-modernismo, ele não expõe o seu motivo básico religioso. Ele expõe o quê? Ele expõe o relativismo, né? A teoria da verdade prevalecente no pós-modernismo é qual? Qual é a Entendi. teoria da verdade prevalecente? O Nenhum. pragmatismo, o Pragma é. relativismo, etc. Quer dizer, Positivismo. é um menu. Toda a teoria da verdade que É, está no interior do isso, pós-modernismo, ela é isso, válida. Ela é uma teoria isso. válida. Porque preserva um respeito cultural, né, ao próximo. Quer dizer, a minha cultura é tão importante quanto a sua cultura. A minha filosofia é tão filosofia quanto a sua. Quer dizer, é uma Isso. cultura dialógica. É uma cultura dialógica no sentido uniformizante, né? Uniforme. O, no livro de Tales Adduey, do Clark, tá aqui, ó. Ele traz isso, mais ou menos que quando ele está trabalhando a ideia, diálogos de Platão, algumas réplicas a, a Protágoras, onde ele vai falar que esse ensino de Protágoras, isso aí, 400 antes de Cristo, aí mais ou menos, seria Homo mais ou menos mensura. isso. Homo Oi? mensura. É o homo É, o homem mensura? mensura. Todo mundo tem a verdade. Ou todo mundo está errado, ou todo mundo está certo. E aí ele fala que dentro esse pensamento ele está mais aprimorado na pós-modernidade. Ou seja, a opinião passou a ser verdade. O Então eu doxa, estou né? certo, eu estou tão certo quanto você. E principalmente se a opinião é uma opinião filosófica, né? É chique, né, cara? Isso, chique, chique. Não é? Isso. É bonitinho, Isso. tal, né? Ó, tem aqui uma pergunta do William, ele perguntou o seguinte: qual a maneira mais simples de expor a falta de profundidade do problema que enfrentamos entre a igreja e o cenário político atual com base na filosofia cristã? Entendeu? A falta de profundidade, né? Qual a maneira mais É, fácil, baseada expor na filosofia cristã, do porquê isso desse, acontece? desse Digamos assim. problema entre igreja e o cenário político atual. Seria uma resposta. O que a filosofia cristã tem para responder sobre isso? Entre igreja e cenário político. Bem, é o seguinte, né? É o seguinte, né? Primeiro, não é? Esse problema reside, né? Massivamente na educação. Na educação. Ao acreditar que a educação ela é uma tarefa essencial do Estado, certo?
toda possibilidade de pensamento genuíno, não é? Ela foi aí minada, né? Ela foi minada. Por quê? Porque a educação só é reconhecida, só tem o aval e o selo se vir via MEC, certo? Se o Isso, MEC indica, então a perfeito. inteligência está presente, né? A inteligência ali domina. Pessoas inteligentes. Por quê? O MEC diz. Então, quer dizer, a estatização da educação é um elemento constituinte do estado de coisas presentes, certo? Por quê? Porque essa educação daí, ela traz toda uma engenharia social e psicossocial como orientadoras dessa educação para as pessoas. E pior, para muita gente que está de fora, né? Em especial para o terceiro mundo. O que é o terceiro mundo? O terceiro mundo é a América, América do Sul, terceiro mundo, entendeu? Exceto antes Canadá e Estados Unidos, eu acredito que todos os outros países da América aí estão dentro dessa definição de terceiro mundismo, né? Não É sei se você isso. já ouviu falar esse México termo, né? para baixo. México É, para baixo, terceiro mundo. México para pronto, baixo, terceiro mundo. África, Ásia, terceiro mundo. Esse termo foi cunhado, né, pelo filósofo político, né, e comentador político tal francês, Alfred Salvi, né? Então, Alfred Salvi, ele enxergou isso daí, né, a questão do terceiro mundo. O terceiro mundo é uma possibilidade, entendeu? Ó, note que, por exemplo, veja que fenômeno louco, louco. Por que, que o brasileiro ele não tem uma identidade cultural? Aí muitos vão dizer, não tem, é claro que tem. Qual é ela? Alguém saberia definir a identidade cultural do Brasil? Não tem. Sabe Samba, por que não tem? futebol, Sabe samba, por que não futebol. tem? Sabe por que Ah, não tem? Não, mas aí seria uma identidade cultural, né? Aí de um setor lúdico, né? Ou seja, da dimensão então, eu, lúdica da a gente estava existência. estudando, tá estudando essa matéria aí na faculdade esses dias sobre cultura brasileira. É homogênea, não tem, Não não tem. tem, não tem. Sabe por Começou, que não tem? Sabe por que não ah, tem? Porque nós não temos, certo, uma teoria educacional aí criticamente filosófica, entendeu? Não tem. começou, sabe com Por quem? exemplo, a Hum, filosofia, a educação brasileira, a gente não pode dizer que é uma educação marxista. Ah, é uma educação marxista. Não é. Ela é uma educação, certo? Multi-influenciada. É sim, marxista, é positivista, é pós-moderna, é existencialista. existencialista, tudo. E Entendeu? essa questão da cultura brasileira foi o seguinte: na época do Estado Novo, com Getúlio Vargas, ele quis dar uma identidade para o povo brasileiro. Aí, mediante um decreto, passou a ser o samba e o futebol. Aí, quando você vai para fora, os estrangeiros acham que todo mundo aqui no Brasil gosta de samba e gosta de futebol. Virou uma identidade, mas o que você falou, que identidade? Não fala por todos, entendeu? Então, é isso que você falou, é muito multidisciplinar. A escola se aprende de tanta coisa. Mas aí, de acordo com Ó, essa pergunta dele, você tem uma resposta simples nessa questão? a resposta simples é que cada um individualmente, certo, em suas igrejas, procure compreender a teologia calvinista, né, genuinamente calvinista, e a filosofia calvinista reformacional. Por quê? Porque sem entender, certo, a malha conceitual, certo, de uma época, você pode estar dando apenas uma resposta circunstancial. Vamos lá, você resolve o problema da educação. Certo, mas e o problema da psicologia? E aí? Outra. Que as pessoas hoje são o quê? São deuses, né? Ninguém pode ser magoado. Pode ver, o politicamente correto. Tudo Mas já é odói. um problema, já é um problema dentro da sociedade, então aí. Aí Sim. você tem uma pessoa muito Efeminada, né? inteligente, você tem uma pessoa muito inteligente, né? Por exemplo, o nosso pastor, o irmão Edu, não é? Oh, que Graças a Deus isso. por isso. Eu não. Mas o irmão Edu, ele não pode no trabalho dele expressar a sua convicção filosófica, por exemplo. Ele não Não. pode, porque ele vai magoar, ele vai Pô, quebrar a nem na ética do igreja. local, Nem do na ambiente. igreja. O que você falou aí, nem na igreja você não pode colocar, expor sua convicção teológica, filosófica, que vai magoar outras pessoas. Vão te perseguir, te caluniar e puxar o seu tapete e te apunhalar pelas costas. É isso. Realmente é uma cultura extremamente LGBT para pior, né? A Então, pior. ó, porque tem isso agora, né? Veja o que é o Brasil, cultura LGBT. Você sabia, Edu, não sei se você sabia, na Rússia isso foi banido por 100 anos. O Vladimir Sim. Putin decretou que por 100 anos ninguém pode manifestar qualquer coisa.
sobre LGBT de forma. LGBT. A pena é No, pesadíssima lá na Rússia. Ninguém sancionou a Rússia, no ninguém. Catar, ninguém fala Não nada. No Catar tá proibido na Copa agora, em é, novembro, maravilha. apresentar. Mas Pois aqui é. pode. E o LGBT, eu vi uma pesquisa, uma reportagem hoje, estão querendo colocar mais aí nesse LGBTQI, não sei o que lá mais. O final AZ, sabe o que é? É zoofilia, cara. Ó, eu Sexo vou com dizer animais. mais. Você Na se Alemanha, escandaliza. na Alemanha já tem uma lei que deixa, você pode casar com uma cabra e ter relações sexuais com a cabra. Cara, que bestialidade. E estão querendo já trazer isso para o Brasil, para onde está essa cultura doentia, maligna e anti-intelectual que é essa filosofia. Ó, por exemplo, no livro Transevolução, Daniel Stulin, né? Isso daí aparece também, entendeu? Por exemplo, a ONU, né, de forma semi-secreta, ela apoia, inclusive, por exemplo, a antropofagia, né? A antropofagia, a necrofilia. Você se escandalizou com a zoofilia, né? Mas eu não estou brincando. Apareceu aí recentemente, né? Um cientista. Você viu agora recentemente, né? Tratando desse assunto, né? Da queda, né? Cultural aí, né? Totalmente aí ilimitada, né? Que o Ocidente está agora, né? Um cientista, não vou lembrar o nome, é muita coisa na minha cabeça, né? Mas isso é fato, você pesquisa aí. Por exemplo, tem uma campanha que apareceu na Europa, né? Não sei se nos Estados Unidos também, onde as pessoas são convidadas a experimentar pela ideia de um cientista. Eu esqueço o cientista, sueco. É sueco o cientista, isso aí eu lembro, né? Não lembro o nome dele. Né? De experimentar a carne das celebridades, que tal? E Comer carne daí, humana. Carne comer humana? carne? Sim, É, eu, sim. Foi agora 2021, eu, 2020, eu vi esse aí que você falou do nome, que a pessoa que ela tem relações sexuais com cadáveres. Isso aí eu já vi já. Isso aí eu É já isso. vi. Aí é Os Eat doentes. Celebrity, né? Eat Celebrity, né? E Comer carne hoje, da celebridade, né? interessante, nós estudamos aqui filosofia, irmãos, mas não se escandalizem, né? Filosofia, cosmovisão. Hoje eu estava gravando uma aula sobre, não sei se você viu lá no nosso canal, a cosmovisão na psicologia. E a gente tratou do Freud e do Jung. O Jung, ele trata algo muito interessante, que me chamou muita atenção, de que o papel do terapeuta, ele tem uma cosmovisão, é trabalhar com a cosmovisão dos seus pacientes. Ou seja, cada um tem uma cosmovisão. Então ele vai alegar o seguinte: um cara que tem desejo de sexual por animais, por uma vaca, cabra, o terapeuta, dentro da ideia de Jung, ele tem que saber trabalhar com ele, tem que valorizar, porque isso é uma cosmovisão de vida. Então, olha onde nós estamos chegando. É uma filosofia de vida dele. Porque cada um tem a sua cosmovisão, cada um tem sua opinião, cada um tem a sua verdade. Então, ninguém pode criticar aquilo que você acha. Isso, o cliente está sempre certo. Verdade. E você que está errado. E o pior de tudo é que a psicologia, cara, a psicologia e a sociologia, ela foi uma arma, como é até hoje, para quê? Para a ideologia marxista, né? Você sabe disso, né? Sim, Quer dizer, são pontas de lança, né? E o Carl Jung, ele é um alquimista, né? Ele era um cara envolvido com esse pessoal aí do mundo satanista, né? O Carl Jung. Há satanista. Sim, livros escritos sobre isso, entendeu? Há livros. Só que o cara sim. é celebrado como um grande psicólogo e tal, psicologia Nossa, do sul. O Freud também era, entende? o Essa Freud. galera realmente do mal, eram homens maus, perversos. O Freud, nos seus escritos, ele alega que pessoas que creem em Deus, ele não fala nessas palavras, mas milagres, coisas sobrenaturais, transcendentes, isso aí é pura ilusão, é fruto da mente humana. E precisa ser corrigido, porque isso é um erro, porque ele é naturalista. Ou seja, o naturalista, ele só vê aquilo que é aqui na natureza. E uma coisa também que me chamou a atenção, eles também usam é, a, tem a palavra aqui que me fugiu agora, o teste não é o teste da coerência, seria um teste lógico, mas um teste da realidade, da concordância, daquilo que é real. Então, se eu não posso ver Deus, é porque é sinal que Deus não existe. Isso dentro da própria filosofia de Freud. E aí você vê hoje pessoas, eu sou cristão e psicólogo, é algo completamente antagônico. Imagine Bavinck vivo hoje, o que ele iria dizer hoje
esse endeusamento da psicologia? Para encerrar, né? Eu vou ler só um Sim, parágrafo aqui pode do ler para a Babi. gente encerrar. A gente parou sem concluir o segundo ponto, né? E daí a gente Certo. deixa para desenvolver o segundo ponto uma outra oportunidade, Sim. realmente. Você vê que o conteúdo ele é muito assim, como podemos dizer, rico e ele é interconectado, né, com diversas dimensões da realidade, né? Você viu que, Vamos Gilberto, você viu que você vai falando aí, a ideia do livro, a gente já cai num outro assunto, que já vai para outro assunto, volta para o que mesmo. parte da ideia exatamente, não Isso, tem como você é bem o que você falou, é um mapeamento, né, para vários assuntos do nosso cotidiano. Isso que é importante. A gente ficar atento, exatamente, a gente ficar exatamente. atento. Uma outra ideia muito errada é justamente essa, né, de que a filosofia é uma coisa para quem? Para aqueles que estão presos, né, numa torre de mármore, né? Então, Mas não a é. ideia mais subimbecil e perigosa do século, né? Eu não sei qual século foi criada essa ideia, mas é minha opinião. Por quê? Porque, veja bem, eu falei na live sobre a Revolução Francesa de que o poder intelectual é o poder que governa, que gere a história, né, no decorrer dos séculos. Né? E as pessoas não sabem disso, não fazem sequer ideia disso. Por quê? Pois é. Por conta disso, olha, por conta disso. Vamos lá, página 34 aqui, né? 83, aliás, do ponto que estamos estudando aqui, que é revelação e filosofia, né? Só para relembrar. Olha o que o Bavinck falou aqui, ó. Cada indivíduo olha para si mesmo como um ente independente e autogovernante e molda seu próprio curso, buscando seu próprio caminho, não tendo nada com que começar a não ser um vago senso de necessidade. Os homens buscam satisfação em todos os cantos, deixa eu ver aqui, possíveis, na Índia, na Arábia, entre as nações civilizadas e não civilizadas, na natureza e na arte, no Estado e na sociedade. A religião é tratada como uma questão de invenção puramente pessoal e construção individual. Aí aqui para terminar, né? Como um mero produto e elemento da cultura. Todo mundo possui sua própria religião. Então, já encerrando esse ponto para não ficar muito longo, né? Mas assim, veja, ele está falando aqui que com o ocaso, com a queda do iluminismo ali, né? A força da religião, ela perpassou toda a área da existência humana, né? Na Europa, etc. Certo? Uhum. E o que é que isso causou? Esse desespero pela religião, né? Por um significado metafísico existencial, né? De que a religião ela, veja bem, com o veneno ainda da modernidade, permaneceu no fórum subjetivo do indivíduo. Não é interessante? Cada um tem a sua própria religião. Veja, Cada um tem antes da sim, modernidade, qual era a religião que imperava na Europa? Antes da modernidade, o cristianismo. sim. Depois da modernidade, o efeito é o quê? Abriu Devido o ao leque. resquício da modernidade. Não, a religião, ela não é debate. Ela não pode causar as guerras que causaram. A religião causa guerra, causa o mal. Cada um tem sua religião e todos nós vamos viver em paz. Veja Sim. que a tendência para o ecumenismo, ela já começa ali justamente com esse discurso barato, né? De que a religião ela não tem uma dimensão estritamente intelectual objetiva, com implicações para as ciências. Veja, a religião simplesmente dá ao homem o direito dele achar significado. A ciência, tanto faz se tem significado, se tem lógica, tanto faz isso aí. O importante é você salvar a religião. Salve a religião e o resto da realidade vá para o espaço, né? Ou então fique na conta da gerência política, entendeu? Então Entendi. veja a loucura, veja a loucura. E aí Bavinck denuncia que renasce justamente o quê? O atlantismo, a Wicca, a religião de Vodun, a teosofia, etc. Entendeu? Quer dizer, uma série de religiões, né? Pagãs e neopagãs toma conta aí da Europa novamente, né? O Da Europa cenário. novamente e não responde à modernidade. O detalhe é esse. Quer dizer, para encerrar aqui, a conclusão que eu trago da análise bavinquiana, né, da cultura e da filosofia europeia é o seguinte, é que a crítica moderna, né, o modo de pensar moderno, ele coexistiu e coexiste até hoje de forma, digamos assim, né, relativamente dialógica, no sentido positivo, certo?
com uma dimensão religiosa estritamente caótica, né? E multilateral. Multilateral, mas a religião permanece divorciada das ciências, ou seja, da objetividade racional. Religião, ela simplesmente reside ou na esfera subjetiva psicológica ou na esfera místico-misteriosa. Né? Então, Amém. eu concluo com isso aqui e deixo aqui um versículo da Sagrada Escritura para os irmãos meditarem nas consequências. Né? É 1 Coríntios, irmãos, capítulo 3, versículo 18. Olha o que o apóstolo fala na sua época para a igreja. Né? Diz assim a palavra de Deus: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Eu vou trazer uma exegese rápida disso. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Paulo está dizendo que, primeiro, havia uma elite, vamos usar essa palavra mais popular, né, de sábios. Ou não? Ele fala os sábios, certo? Quer dizer, a Sim. mensagem tem um endereço ou não tem um É endereço? hoje, endereçada E para agora? nós hoje. E agora? Exatamente. Sim, Olha só. Os sábios, certo? Ele apanha os sábios. sim, Não é um sábio. Não é o sábio no artigo definido. Não é artigo definido, nem pois definido, né? sabe. É um grupo. Os sábios. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Primeira implicação, né? Existe no mundo um grupo ou grupos de sábios, certo? Sábios. E aí o que é que a Bíblia diz? O que é que o próprio Deus pessoalmente diz? Que Deus apanha eles na sua própria astúcia. Mas anteriormente, Deus diagnostica eles como sendo vítimas de quê? De loucura. A Loucura, sabedoria do mundo é loucura. é É loucura loucura. no sentido absoluto. Então, é brincadeira? Não. O cristianismo não é brincadeira. O cristianismo é a religião exclusivamente, radicalmente e necessariamente mais intelectual que pode haver. Tipo, isso. Essa é a É o que conclusão, né? Clark, é o que Doivert fala, Bavinck, Francis Exatamente. Schaeffer, Exatamente. o Carl Henry, Van Til, Clark, Vincent Chang, os pressuposicionalistas em si falam isso. Muito interessante. Amém, Gilberto? Exatamente. Na próxima live, a gente vai trazer essa questão, né? Religião, cosmovisão e a questão da filosofia, né? Dentro da revelação de filosofia. Amém. Seria a filosofia uma influência direta da religião? Ela seria um produto da religião? Ou o oposto, né? Parece confuso, né? A É, gente vai tratar esse tema aí. amém. Amém, Deus abençoe. Gilberto. Amém, meus irmãos. Os irmãos que participaram aí, o Lucas, o William, Jean, Peregrino com Cristo e outros aí que estão participando ao vivo conosco. Obrigado pela participação de vocês. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva aí, compartilhe essa publicação. Na verdade, essa publicação ela vai ficar privada, né? Não vai ter mais acesso ao público, né? E se você tiver interesse em se aprofundar mais dentro da filosofia cristã reformacional, aprender sobre Bavinck, Abraham Kuyper e outros, entre em contato conosco no telefone 34 99815 6417. Temos um curso aí em teologia filosófica com duração de 4 anos, tá? Onde o Gilberto, eu dou aula de cosmovisão e o Gilberto vai dar aula de Doivert, Bavinck, Kuyper. O nosso irmão Marcial vai dar aula sobre o Rushduni e eu vou dar aula também sobre a filosofia ocasionalista também, né? Uma questão mais epistemológica, né? Eu vou trabalhar mais na área do conhecimento, como nós podemos obter um conhecimento absoluto de Deus, né? De uma forma objetiva. Então, se você quiser participar, estaremos aí à disposição, né? Convide seus amigos aí a se inscrever na nossa página. Temos muito conteúdo ali gratuito também. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença do Gilberto, meu irmão, mais uma vez. Muito obrigado aí pela sua participação, por esse tempo aí tão proveitoso aí conosco nessa noite. Bem, meu irmão? Amém. Só uma consideração final, né? O conselho para estudantes iniciais em filosofia cristã, certo? Estude toda a filosofia cristã. Se desligue do que é produzido no Brasil atualmente. Estude toda a filosofia cristã, né? Não tenha medo de viajar para o passado. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos aí. Até mais.